o inferno, intuição das penas futuras, infernos cristão e pagão. Em todos os tempos, o homem acreditou por intuição que a vida futura deveria ser feliz ou infeliz, de acordo com o bem ou o mal que tivesse feito neste mundo. Ao menos, essa ideia tem relação com o desenvolvimento de seu senso moral e as noções mais ou menos exatas que ele tem de bem e de mal. Os sofrimentos e as recompensas são os reflexos de seus instintos predominantes. Quanto mais o homem é dominado pela matéria, menos pode compreender a espiritualidade. É por isso que o quadro que se faz de penas e de prazeres é mais material do que espiritual. Representa-se a alegoria do que se deve beber ou comer em outro mundo, porém melhor do que na terra. Mais tarde, desenvolveu nas crenças referências ao futuro, uma mistura de espiritualidade e de materialidade. É assim que, ao lado da beatitude contemplativa, se coloca um inferno com torturas físicas. Podendo compreender apenas o que via, naturalmente, o homem primitivo moldou o seu futuro no presente. Para compreender coisas diferentes, seria necessário um desenvolvimento que só alcançaria com o tempo. Também, o quadro que apresenta sobre os castigos na vida futura é o reflexo dos males da humanidade, em grande proporção. Todas as torturas, todos os suplícios e todas as aflições que se encontram na terra. Assim, nas regiões quentes, ele imaginou um inferno de fogo, e nas regiões mais frias, um inferno de gelo. Como ainda não tinha desenvolvido o sentido que o faria compreender as coisas espirituais, só podia compreender penas materiais. É por isso que, apesar de algumas diferenças de forma, o inferno é semelhante em todas as religiões. O inferno dos pagãos, descritos e dramatizado pelos poetas, foi o modelo mais grandioso do gênero e se perpetuou entre os cristãos, que também tiveram seus cantores poéticos. Comparando os dois, encontram-se muitas analogias, com exceção de nomes e algumas variantes de detalhes. Tanto em um como em outro, o fogo material é a base de todos os tormentos, porque é símbolo dos mais cruéis sofrimentos. O estranho é que os cristãos exageraram em muitos pontos sobre o inferno pagão. Se os pagãos tinham em seu inferno os sacrifícios individuais, como por exemplo o rochedo de Sísifo, que é o trabalho de Sísifo, quando se tem um trabalho fatigante e eterno, porque tem que recomeçá-lo mal tenha terminado. Os cristãos tinham suas caldeiras escaldantes para todos, cujas tampas os anjos levantavam para ver as contorções dos condenados, cujos gemidos Deus ouve sem piedade, por toda a eternidade. Nunca os pagãos pintaram os habitantes dos campos elíseos olhando para os suplícios daqueles que estariam no Tártaro. Assim como os pagãos, os cristãos também têm o seu rei do inferno, que é Satã, mas com a diferença de que Plutão não era maldoso e que se limitava a governar o império das sombras, para o qual foi escolhido em uma partilha. Sua missão era ali reter aqueles que tinham praticado o mal, mas de forma alguma induzir os homens a serem maus, pelo simples prazer de fazê-los sofrer. Já Satã recruta por toda parte as vítimas, que tem prazer de atormentar e jogar no fogo do inferno por sua legião de demônios. O inferno cristão não é em nada inferior ao inferno pagão. As mesmas considerações,
com que os antigos localizavam um lugar de felicidade eram usadas para um local de suplícios. O primeiro estava localizado em regiões superiores e o segundo em regiões inferiores, isto é, no centro da Terra, onde se acreditava existirem cavidades sombrias e de aspecto terrível, que serviam como porta de entrada. Este seria o lugar onde os cristãos colocaram por muito tempo os condenados. Segundo a letra do Evangelho, Jesus desceu aos infernos, isto é, aos lugares baixos, para retirar as almas dos justos que esperavam sua vinda. Os infernos não eram então apenas um local de suplício, como entre os pagãos, mas eram também lugares baixos, como o Olimpo dos deuses. Os anjos e os santos ficavam em lugares elevados, além do céu das estrelas, que se julgava um espaço limitado. Os bem-aventurados, sem sair do lugar que ocupavam, poderão, de alguma forma, por sua inteligência e poder de visão, ir até onde estão os condenados, para observar suas torturas. E vendo a indescritível calamidade dos ímpios, não só não sentirão qualquer pena, como também serão tomados pela alegria e agradecerão a Deus por sua própria felicidade. São Tomás de Aquino. Por estas e outras visões das crenças que ocorreram pelo desenvolvimento das massas, somente com o tempo e ao chamado da luz, criaria uma atmosfera favorável para que elas evoluíssem através de uma nova revelação.